Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui novamente para comentar o resultado do Banco do Brasil do terceiro trimestre de 2024. Começando pelo nosso slide de lucro e rentabilidade, nós apresentamos um lucro líquido ajustado de 9,5 bilhões de reais no terceiro trimestre, um aumento de 8,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. No acumulado de 9 meses, alcançamos um lucro de 28,3 bilhões de reais, um crescimento de 8,4% na comparação com o mesmo período do ano passado e totalmente em linha com o guidance que nós apresentamos para o mercado. Segundo o nosso guidance, nós esperamos entregar em 2024 entre 37 a 40 bilhões de reais de lucro líquido e nos 9 primeiros meses de 2024 já entregamos então 28,3 bilhões de reais. O retorno sobre o patrimônio líquido atingiu 21,5%. Passando agora para o próximo slide, falando um pouquinho sobre a nossa margem financeira, nós trazemos aqui a margem financeira bruta, tanto na visão gerencial, onde avaliamos a margem com clientes e mercado, quanto a visão contábil, onde olhamos as receitas financeiras e despesas de captação. A margem financeira bruta alcançou 25,9 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 1,3% no trimestre, e na visão acumulada atingimos 77,2 bilhões de reais, com um crescimento de 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Totalmente em linha com o nosso guidance. No nosso guidance, nós esperamos crescer a margem financeira bruta entre 10% a 13%, e até agora, nos 9 primeiros meses de 2024, já entregamos um crescimento de 13,9%. O spread global teve leve redução, ficando em 4,8% no terceiro trimestre de 2024. Na visão gerencial, a margem com clientes ela registrou um crescimento de 4,8% em comparação com o trimestre passado, atingindo 20,8 bilhões de reais no trimestre e 60,9 bilhões de reais nos 9 meses deste ano. Já a margem com o mercado apresentou uma contração de 10,9% no trimestre, explicado principalmente pela queda de 38,8% da margem financeira bruta do Banco Patagônia, reflexo das questões envolvendo taxa de juros e inflação na Argentina. Vale destacar que a margem financeira bruta orgânica do banco compensou o efeito negativo de uma menor contribuição do Patagônia no trimestre, sustentando então a tendência de crescimento da nossa margem financeira bruta total. O crescimento da margem financeira bruta do Banco do Brasil foi fortemente calcada pela expansão do crédito. A carteira de crédito ampliada, ela cresceu 13% na comparação de 12 meses e 1,9% no trimestre, atingindo 1 trilhão e 205 bilhões de reais. A carteira de negócios sustentáveis, que corresponde a quase 1/3 da carteira ampliada, atingiu 369,6 bilhões de reais, um aumento de 9,1% em um ano. Estamos apresentando crescimentos consistentes em todos os segmentos, em linha com o guidance que apresentamos ao mercado. Nós anunciamos que cresceríamos nossa carteira de crédito entre 8% a 12% em 2024, mas já crescemos nos 9 primeiros meses deste ano 11,2%. Nosso índice de operações inadimplentes acima de 90 dias finalizou o trimestre em 3,33%, registrando um aumento de 33 pontos bases, justificado principalmente pela elevação do risco no segmento agro. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o agro. A formação da inadimplência também foi impactada pelo aumento do risco na carteira agro e atingiu 12,48 bilhões de reais no trimestre, dos quais cobrimos 93,2% no período. A nossa carteira de crédito pessoa física, ela atingiu 328,3 bilhões de reais, um aumento de 2,3% na visão trimestral e 7,9% em comparação com setembro de 2023.
Destaque aqui para o desempenho no crédito consignado, onde crescemos 11,2% em 12 meses, reforçando nossa liderança no produto. No consignado com o INSS, elevamos nossa carteira em 21% nos últimos 12 meses, ampliando o atendimento aos beneficiários do INSS e disponibilizando as melhores condições de crédito. E avançamos também no consignado privado. Já alcançamos 1,4 bilhão de reais, um aumento de 23% em um ano. É importante ressaltar que o crescimento da carteira de crédito para as pessoas físicas está totalmente em linha com o nosso guidance. Nós anunciamos no início de 24 que cresceríamos o ano entre 6% a 10% e já entregamos nos 9 primeiros meses deste ano um crescimento de 7,9%. A inadimplência de 90 dias atingiu 5,03%, praticamente estável na comparação com o trimestre anterior. O índice de cobertura foi de 163,7%. Falando agora sobre a carteira de crédito pessoas jurídicas, nós também apresentamos um crescimento forte. Essa carteira, ela cresceu 13,5% em 12 meses, totalizando 421,6 bilhões de reais. A carteira de grandes empresas ampliada, ela atingiu 226,6 bilhões de reais, um crescimento de 14,5% em 12 meses, especialmente um crescimento nos segmentos middle e upper middle. A carteira de micro, pequenas e médias empresas, ela encerrou o período em 123 bilhões de reais, com um aumento de 7% no último ano. E a carteira de governo alcançou no período 72 bilhões de reais, uma elevação de 22,8% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento robusto da nossa carteira de pessoa jurídica, ela está totalmente em linha com o guidance que apresentamos no início do ano. Esperávamos crescer entre 7% a 11%, estamos entregando nos 9 primeiros meses de 2024, 11,8%. Em relação à inadimplência, o índice da carteira atingiu 3,58%, um aumento de 20 pontos base na comparação trimestral. E o índice de cobertura continua forte, atingindo 195,2%. Vamos apresentar agora a carteira agro, que sem dúvida alguma vem apresentando um forte crescimento, mas também apresenta um patamar de risco maior do que nós esperávamos. Em termos de volume, a carteira de crédito agro atingiu 386,6 bilhões de reais, um incremento anual de 13,7% e de 3,1% na comparação trimestral. Destaque para as operações de custeio, com uma alta de 19% na comparação anual, e para as operações de investimento, com um crescimento de 16,5%. Esse crescimento do agro também está totalmente em linha com o guidance que nós apresentamos no início do ano, crescer essa carteira entre 11% a 15%, e nos 9 primeiros meses deste ano já crescemos 13,7%. No que diz respeito à qualidade do crédito, que destacamos ao lado direito do slide, notamos um aumento mais acentuado na inadimplência acima de 90 dias. Essa inadimplência ela atingiu 1,97% no terceiro trimestre de 2024 e um consequente consumo de cobertura de 33 bips. Mesmo assim, fechamos esse índice de cobertura bastante robusto em 165,3%. Esse movimento de deterioração do risco de crédito nessa carteira foi influenciado por fatores conjunturais enfrentados por parte dos produtores na última safra, ligados essencialmente à volatilidade do preço das commodities, à dinâmica dos custos de produção e também à ocorrência de eventos climáticos mais severos. Esses fatores, muitas vezes combinados, pressionaram a capacidade de pagamento principalmente de produtores com menor liquidez, o que trouxe um impacto não apenas no banco, mas também para as empresas e fornecedores que atuam na cadeia do agronegócio.
O cenário do trimestre deve-se principalmente às questões cíclicas do negócio. Além disso, vimos o aumento nesse último trimestre dos casos de recuperação judicial no campo. Ao todo, são pouco mais de 200 produtores e empresas agro em situação de recuperação judicial, trazendo impactos na inadimplência da ordem de 15% no saldo em atraso. É importante frisar que temos alternativas mais sustentáveis para o produtor rural dentro do próprio Manual de Crédito Rural para sanar suas dificuldades financeiras. Usando nossa modelagem de risco e avaliação individual da situação de cada cliente, nossa carteira prorrogada alcançou 38 bilhões de reais, contando inclusive com as medidas fundamentais para socorrer os produtores do Rio Grande do Sul. Seguimos monitorando a performance e implementando ações para normalizar a inadimplência dessa carteira, agindo de forma personalizada em culturas e regiões mapeadas. E aqui estamos falando principalmente da cultura da soja na região do Centro-Oeste, onde observamos a maior deterioração do risco. A mensagem mais relevante aqui é que o momento do setor requer mais atenção. Mas o Banco do Brasil dispõe de todo o ferramental e expertise para atravessar esse momento. É importante ainda ressaltar que quando a negociação deixa de ser uma alternativa, temos uma esteira de cobrança e recuperação de crédito que foca no recebimento das garantias, dado que uma parte relevante da carteira possui mitigadores e garantias. O agravamento de risco na carteira agro pode ser bem visto aqui no próximo slide, onde trazemos o volume de despesas com provisão. Nesse slide, vocês podem ver que houve um crescimento de cerca de 30% em todas as visões, totalizando um volume de provisão de 26,4 bilhões de reais no acumulado do ano, com o custo do crédito atingindo 4,2% no terceiro trimestre. Essa situação ela decorreu principalmente de uma elevação da inadimplência da carteira agro, como eu já disse, e é um movimento que justifica também a revisão do intervalo do guidance para essa linha no ano. Nós revisamos recentemente o nosso guidance, já prevendo uma deterioração dessa carteira, e nós tínhamos aumentado a expectativa de provisão entre 31 a 34 bilhões, era o que era anteriormente, e agora, por conta desse comportamento, nós ampliamos essa range e esperamos para 2024 despesas de provisão entre 34 a 37 bilhões, considerando que já observamos nos 9 meses desse ano, para essa linha especificamente, volumes de provisão de 26,4 bilhões de reais. Ainda nesse slide, vale ressaltar o bom desempenho da recuperação de crédito, que mostrou um aumento de 22,7% na visão acumulada, fruto de uma performance consistente da rede na recuperação de dívida e, especificamente, no terceiro trimestre de 2024, tivemos a resolução de um caso em recuperação judicial do segmento de varejo, que estava em perdas e impactou essa linha e a linha também de imparidade. Parte do nosso lucro também é explicado pelo crescimento de outras linhas de receita, principalmente receitas com prestação de serviços. Nesse caso em particular, nós atingimos 9,1 bilhões de reais em receitas com serviços, um crescimento de 4,9% em relação ao terceiro trimestre de 2023. No acumulado, essa linha totalizou 26,3 bilhões de reais, uma elevação de 4,8% na comparação com o mesmo período de 2023. Aqui eu chamo a atenção também para esse crescimento que está totalmente em linha com o guidance que apontamos no início do ano. Esperávamos crescer as receitas com serviços entre 4% a 8% e nos 9 primeiros meses de 2024 apresentamos um crescimento de 4,8%. Gostaria de destacar aqui para as linhas de administração de fundos, consórcios, seguros, previdência e capitalização e também para os nossos negócios com mercado de capitais,
todos apresentaram crescimentos expressivos, resultado de nossas estratégias para diversificação das receitas e criação de novas verticais de crescimento. Cientes do desafio que temos ao longo deste ano, nós mantivemos um controle rigoroso dos nossos custos. No próximo slide, então, trazemos os números das nossas despesas administrativas, que fecharam o período com um crescimento de 4,9% em 12 meses e 1,4% em relação ao trimestre anterior. Nosso índice de eficiência atingiu 25,4%. E fomos capazes de continuar investindo em tecnologia e na transformação do nosso negócio, sem perder de vista o controle das despesas. Essa gestão eficiente nos permitiu reduzir o intervalo do nosso guidance para despesas administrativas neste ano para um crescimento entre 5% e 7%. É importante notar que tínhamos anteriormente, quando iniciamos o ano, uma expectativa de ampliar nossas despesas entre 6% a 10%. Essa revisão para 5% a 7% de crescimento na linha de despesas reflete o desempenho obtido até agora, onde apresentamos um crescimento de 4,9%. A apresentação de resultados consistentes tem nos permitido manter o nosso capital principal robusto de 11,77%. Um aumento de 17 pontos base no trimestre, influenciado principalmente pela geração orgânica de 48 pontos base de capital via retenção de lucros. Nesse trimestre, devolvemos ainda R$ 1 bilhão relativo ao instrumento híbrido de capital e dívida que temos com o governo para suporte às operações do agronegócio. O capital segue em patamares robustos, suportando nossa ambição de crescimento da carteira de crédito para esse ano. Por fim, eu gostaria então de trazer novamente ao slide do guidance. É importante chamar a atenção que estamos mantendo praticamente todas as linhas do nosso guidance e estamos fazendo 2 ajustes. Um na linha de provisão para despesas de operações de crédito com liquidação duvidosa, onde ampliamos a range que estava em 31 a 34 bilhões de reais para o ano de 2024, e o novo guidance é de 34 a 37 bilhões. E uma outra linha que também estamos alterando, fruto do aumento da eficiência das nossas operações e do controle de despesas, é a linha de despesas administrativas, onde tínhamos uma expectativa de crescer entre 6% a 10%, e agora estamos revisando para baixo esse crescimento das despesas para um crescimento entre 5% a 7% na visão total do ano. Com esses ajustes, nós reafirmamos o nosso compromisso de entregar para os nossos acionistas um lucro líquido ajustado entre 37 a 40 bilhões de reais. Com isso, nós agradecemos aqui a audiência de vocês e acreditamos que estamos no caminho certo para continuar entregando para os nossos acionistas um resultado sustentável. Estamos enfrentando questões muito pontuais, conjunturais em algumas carteiras do agronegócio, mas temos um balanço forte e musculatura para enfrentar essa questão muito pontual e colocando toda a nossa rede cada vez mais para fazer mais com menos, aumentando os nossos negócios com os nossos clientes, graças à confiança que tem depositado no Banco do Brasil, mas também mantendo um controle rigoroso dos nossos custos. Muito obrigado e até a próxima.